Então eu não tenho como controlar a ação das outras pessoas, sabe? Eu tenho como controlar como eu vou me comportar diante disso. Depois que eu fiz o vídeo aqui pra vocês contando que eu me entendi bissexual depois dos 30 anos, eu recebi muita mensagem de várias meninas, mais ou menos na mesma situação do que eu, né? Tinha uma carreira hétero e aí depois lá dos 25 anos se apaixonou por uma menina e aprendeu a lidar com isso ou não. Já recebi histórias de tudo quanto é tipo que vocês podem imaginar, histórias lindas, bonitas e histórias muito tristes que me deixam muito chateada de que essas coisas ainda acontecem. Esses dias eu tenho compartilhado com vocês lá no Instagram, nos meus stories, que se você não me segue, por favor, me siga lá. Algumas coisas que têm acontecido de pessoas muito incríveis que eu e a Erika a gente acaba atraindo assim no nosso dia a dia, né? Pessoas que gratuitamente têm sido muito carinhosas com a gente e que é óbvio que por a gente não ser um casal heteronormativo, um casal que tá dentro de um padrão, a gente acaba se espantando com esse tipo de comportamento. Eu sei que a gente não deveria aplaudir essas coisas porque essas coisas deveriam ser normais, mas eu acredito que essas coisas precisam sim ser celebradas, serem aplaudidas, serem comemoradas, porque eu vejo nessas coisinhas assim uma coisa que pra mim é muito a minha missão de vida, que é mudar o mundo uma pessoa de cada vez. Então, se uma pessoa tem uma atitude comigo que eu considero muito incrível, muito legal, mesmo que a gente não precise aplaudir todas essas coisas, eu vou celebrar, eu vou comemorar. E graças a sei lá o que você acredita, essas coisas têm acontecido muito comigo e com a Erika. A gente tava até pensando esses dias que a gente tem muita sorte, muito privilégio de muitas coisas, porque a gente nunca vivenciou situações difíceis por a gente ser um casal LGBT, um casal de duas meninas. E esses dias a gente tava conversando assim, por que será que essas coisas acontecem com a gente? Por que a gente tem atraído tanta gente legal? Por que a gente tem atraído situações tão confortantes assim e tão carinhosas? E eu não vim aqui pra te dar uma resposta com relação a isso, porque a gente não chegou a conclusão nenhuma, na verdade. Esse devaneio segue por aqui e eu acredito que vai seguir toda vez que alguma situação assim acontece. Mas o que eu vim dividir hoje com vocês é uma coisa que pega num lugar um pouquinho mais difícil, assim, que é o lance de ter ou não ter medo de ser uma pessoa LGBT, de ter ou não ter medo de namorar com uma menina, andar de mão dada na rua e não saber direito como as pessoas vão reagir. Primeiro que eu nunca tive vergonha de me apaixonar por uma mulher, eu nunca tive vergonha de ter um relacionamento com uma mulher, mesmo que desde que todo mundo me conheça, só tenha me visto com homens, né? Só tenha me visto com meninos. Isso nunca foi um problema pra mim, nem dentro da minha família, nem dentro de mim, nem com os meus amigos, e eu sei que eu tenho um privilégio gigante porque eu tenho uma família foda, eu tenho amigos assim excepcionais. Então eu sei que isso é um privilégio gigantesco e que eu sei que eu não partilho desse privilégio com todo mundo que tá aí me vendo. A minha postura sempre foi de tipo não me importar tanto assim com a opinião das outras pessoas, e meio que isso não é só com relação a isso, é com várias coisas na minha vida. Eu sempre tento acolher muito os sentimentos das pessoas que estão próximas de mim, das pessoas que são assim o meu núcleo familiar e meu núcleo de amigos. Quando começa a espirrar um pouco pra fora disso, pra mim meio que assim, não é tacar o foda-se, tá? Não é tipo, ai, tô pouco me ferrando porque pelo que alguém vai pensar, não é isso. Eu preciso também me proteger. Eu preciso também, como minha terapeuta adora falar, e eu adoro essa frase, proteger a minha vulnerabilidade. Então, com as pessoas próximas, eu consigo lidar com a minha vulnerabilidade de um jeito melhor. Eu consigo me abrir mais e eu consigo literalmente estar mais vulnerável sem ter a sensação que aquilo pode me prejudicar. Com as pessoas que estão um pouco fora, a opinião delas, a forma como elas falam, pode ser que me atinja de maneiras assim que me machuquem. Então eu preciso me proteger. Então desde que eu comecei a me relacionar com a Erika, que pra quem não sabe, a Erika foi a única mulher que eu me relacionei, a primeira mulher que eu me relacionei, eu já me apaixonei, a gente já começou a namorar e a gente está morando juntas. Desde que a gente começou a namorar, eu não tive um comportamento de tipo bloquear ela, assim, no sentido de, por exemplo, a gente tá andando na rua e eu não vou dar a mão pra ela porque eu tenho vergonha ou eu tenho medo do que as pessoas possam pensar ou do que possa acontecer.
acontecer. Ela mesma fala, né, que por muitas vezes ela era a pessoa que soltava minha mão com medo de alguma coisa e eu era a pessoa que acatava a mão dela e tipo, não, a gente é um casal, a gente tem direito de ir e vir e de estar aqui. Então, isso nunca foi um problema pra mim. E no começo, eu acho que por muita ingenuidade, por falta de experiência, por falta de repertório mesmo, eu não sentia medo de namorar uma menina. Eu não sentia medo de estar na rua com uma mulher. Eu me sentia forte, poderosa, maravilhosa. Ainda me sinto. E não pra mostrar isso pras pessoas, mas porque estar com ela tem muito a ver com quem eu sou, né? Então, estar com a Erika não é uma coisa que é pra, tipo assim, jogar na cara do mundo, tipo, esfregar na cara do mundo. Olha aqui, duas mulheres na sua frente. Tipo, não nesse sentido. Que também pode ser um pouco, né? Mas assim, no sentido de, tipo, que eu estar nesse relacionamento é eu me permitir ser inteira pra mim mesma, entende? Não é eu ter que provar nada pra outras pessoas. Porque como eu comentei naquele vídeo com vocês, por muito tempo eu não me conectei com isso, com a minha sexualidade, porque eu não tinha necessidade, como eu gostava também de homens, de sair do que era o esperado de mim. Então estar com ela representa muita coisa pra mim. Não só porque eu sou completamente apaixonada por ela, mas porque eu sou completamente apaixonada por mim, né? Só que o que tem acontecido é que de uns tempos pra cá, eu tenho começado a ficar mais alerta com relação a isso. Eu tenho começado a ficar... É uma coisa quase que física, sabe? De tipo, o corpo tá atento, sabe? Não sou só eu, internamente, mentalmente. É meu corpo tá em alerta o tempo todo. Então, por exemplo, fui levar ela no aeroporto. Cheguei lá pra gente se despedir e tal, a gente saiu do carro, a gente se deu um beijo, tinha um carro parado atrás do meu carro. E uma pessoa olhando pra gente, como olharia pra qualquer pessoa. Só que a minha cabeça já começa, será que essa pessoa é homofóbica? Será que essa pessoa não gosta do que ela tá vendo? Será que essa pessoa teria a capacidade de sair do carro dela e vir bater na gente só porque ele não gosta de ver duas mulheres se beijando? Então assim, eu não tenho como prever como as pessoas em volta de mim vão agir, né? Que merda. Não era pra chorar. Desculpa, amiga. Então eu não tenho como controlar a ação das outras pessoas, sabe? Eu tenho como controlar como eu vou me comportar diante disso. E eu e a Erika, a gente sempre fala que a nossa militância é simplesmente existir, sabe? E mostrar para as outras pessoas como ser a gente é tão normal quanto ser eles, sabe? Não tem diferença no meu relacionamento só porque eu namoro com uma mulher do que quando eu era casada porque eu era casada com um homem. As diferenças que existem são de seres humanos, sabe? E é por isso que quando acontece uma situação de alguém ser muito carinhoso com a gente, em situações muito banais, eu fico muito feliz. Porque aquela pessoa me acolhe, aquela pessoa acolhe o que eu sou, aquela pessoa acolhe as minhas escolhas, ela me respeita, sabe? Então, quem me acompanha lá nos meus stories viu que eu contei duas histórias, né? A primeira foi de uma moça que mora aqui no prédio, que conheceu eu e a Erika no dia que a gente se mudou pra cá. E um dia aleatório, a gente se encontrou no elevador, ela perguntou como tinha sido a mudança e ela virou pra gente e falou assim, olha, vamos marcar um dia de vocês tomarem café na minha casa. E aí eu chamo meu filho e o companheiro dele pra eles virem aqui, eles não moram aqui, mas aí a gente combina pra gente tomar um café, tá bom? Aí a gente falou o apartamento onde a gente mora e, enfim, né? E seguimos a vida. E não é a primeira vez que isso acontece com uma mãe que tem um filho gay ou uma filha lésbica, ou sei lá, né, LGBT, bissexual, não importa. Então, aquele foi o jeitinho dela de dizer assim, tá tudo bem, aqui você é acolhida, aqui você tem um conforto, porque eu imagino que ela tá fazendo pra gente o que ela gostaria que fosse feito pro filho dela, sabe? Eu acho que ela faz pra gente o que ela gostaria que o mundo fizesse pro filho dela. E que já que o mundo não pode fazer do jeito que ela gostaria, ela faz pra quem ela pode fazer. E o que é mais doido, assim, eu e a Erika, a gente... Em nenhum momento que a gente tava junto com essa mulher, que a gente se encontrou com ela, a gente tava de mão dada, a gente se beijou, ela entendeu, sabe? E esses dias também a gente foi no mercado, e acho que pela nossa conversa, pelo jeito que a gente tava falando, a moça do caixa entendeu também que a gente era um casal, e ela perguntou pra gente, olha, eu não quero ofender vocês, mas posso fazer uma pergunta? Vocês são um casal? Vocês são namoradas? E a gente respondeu, somos. Aí, naturalmente, eu espero,
uma pergunta já quase que preconceituosa, sabe? Do tipo, aquelas perguntas bem idiotas. Ai, quem é o homem da relação? Sabe, esse tipo de coisa? E eu tava esperando essa pergunta. Eu já me armo pra eu não responder ela de uma maneira grossa e de uma certa forma quase que educar aquela pessoa, mas não sendo grossa, sendo acolhedora também com os próprios preconceitos dela, sabe? Porque eu também sei que isso foi implantado na cabeça dela. Só que aí ela quebrou minhas pernas, porque ela só virou pra gente e perguntou assim, quem que é a mais ciumenta? Tipo, dane-se que nós somos duas mulheres, né? Ela só teve uma conversa normal, e aí no final ela pegou e falou assim, vocês são lindas, boa sorte pra vocês, e não sei o que, e a vida que segue. Então eu acho que assim, o que eu quis vir aqui trazer pra vocês é que, assim como muitos de vocês e muitas de vocês que estão me assistindo, eu fui uma pessoa que até meus 30 anos nunca vivi na pele esse sentimento. Porque isso começou a acontecer comigo tem poucos meses, né? Que eu comecei a sentir essa sensação de alerta, de preocupação e tudo mais. Eu não deixo de fazer nada na minha vida por causa disso. Eu não deixo de ir pra rua de mão dada com a minha namorada, eu não deixo de ir num restaurante, eu não deixo de curtir uma festa, eu não deixo de fazer absolutamente nada por causa disso. Eu sei que muitas pessoas deixam de fazer as coisas por causa disso, e eu respeito e acolho esse sentimento, porque eu sei que às vezes deixar de ir nesses lugares e fazer essas coisas é quase que você... É quase que não, né? É de fato você querer prezar pela sua vida. O que é muito triste, né? E o que é muito assustador. Então, acho que o que eu venho dividir aqui com vocês é um pouco disso. Pra você que não tem essa vivência na sua pele, se de alguma forma você puder demonstrar pras pessoas que estão à sua volta e vivem isso, que você acolhe essas pessoas, independente da forma que seja igual essa mãe que falou isso pra mim, que seja igual a moça do caixa, não importa, sabe? Às vezes essas pessoas precisam de um acolhimento, então elas precisam se sentir amadas e aceitas e respeitadas, sabe? Pelas escolhas que elas fizeram. Então se você tem a chance de fazer isso por alguém, faça, sabe? Faça, porque pode ter certeza que vai fazer diferença na vida dela. Essas duas mulheres que cruzaram o meu caminho fizeram muita diferença na minha vida, com ações muito pequenas, que provavelmente não custou muito pra elas, mas significa e representa muita coisa pra mim, sabe? Ai, que vídeo bom. E como eu falei no começo do vídeo, né, eu falo isso de um lugar de muito privilégio. Então eu imagino que se eu sinto todos os medos que eu sinto, tendo todos os privilégios que eu tenho, eu não consigo nem imaginar o que alguém com nenhum dos privilégios que eu tenho pode sentir e pode viver. Então é por isso que, mais do que nunca, a gente tem que acolher todo mundo, né? Não só mulheres que namoram mulheres e meninos que namoram meninos, mas todo mundo. A gente tem que acolher todo mundo, né? A gente tem que ter empatia com todo mundo que vive qualquer dor, qualquer luta, qualquer coisa. A gente não conversa muito sobre esse assunto aqui, né? Sobre essa questão de ser LGBT ou não, mas eu fico muito feliz de ver que todas vocês me acolheram muito quando eu trouxe isso aqui pro canal. Todas vocês são malucas pela Erika, às vezes muito mais do que por mim. Eu confesso que eu fico muito feliz com isso, não é uma coisa que me deixa chateada. Eu amo que vocês amam a Erika, porque significam que vocês amam uma parte muito grande de mim. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse nosso vídeo aqui, desse nosso devaneio, deixa a nossa hashtag #AiQueVídeoBom. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Oi, amiga. Tudo bom? Vamos gravar um vídeo hoje. Tô maravilhosa hoje, né? Tô me achando um nojo com essa maquiagem pré-carnaval. Bom, vamos lá. Nossa, deu até calor, amiga. Nossa, olha, meu nariz agora está da cara da minha maquiagem e da cara do meu batom. Ótimo, estamos todos na mesma paleta. Nossa, esse vídeo tá gigante, perdão. Tchau, amiga. Que vídeo de chororô que eu não achei que seria. Achei que eu só passaria por ele assim, ó, na paz do Senhor, mas não foi, tá? Um beijo, eu te amo. Vou parar de gravar por aqui, porque agora somos chiques. Gravamos pelo celular.